Danilo pede para não jogar, é cortado pelo Botafogo e não completa os 13 jogos do Brasileirão. Flamengo negocia diretamente com o empresário do atleta a contratação do volante. Leonardo Jardim e José Boto detonam a arbitragem e gramado da Arena da Baixada. Pedro se diz confiante para estar na última lista de Ancelotti para a Copa do Mundo. E mais, Flamengo mostra como ficou a canela de Lucas Paquetá após entrada violenta de Filipinho. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossas redes. Vem comigo, assiste até o final, não pule esse que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Uma excelente segunda-feira para você e para toda a sua família. Bom, vamos falar do Flamengo, que apesar dos desfalques, teve aí força para buscar esse empate contra o Atlético Paranaense ontem na Arena da Baixada. O time não fez um grande jogo, né? Mas se superou aí para evitar uma derrota com o elenco escasso que tinha ontem. Poderia até ter vencido o jogo, né? Não fosse as oportunidades desperdiçadas e aquela falha bizonha do Rossi logo no início. Foi um frango, né, gente? Foi um frango ali, né? Ele mesmo admitiu que foi um frango e aí matou o time ali naquele início. Bom, mas vamos falar também do assalto, né, generalizado da arbitragem. Rafael Klein operou o Flamengo. O Flamengo teve aí muitos desfalques, jogou quase sem meio campo. 2 jogadores que estavam ontem completamente sem ritmo. E teve também o gramado sintético. Todo mundo falou desse gramado ontem. O Jardim, o Boto, os jogadores. Foi realmente incrível. E a entrada, né, clara de cartão vermelho, uma entrada violenta do Filipinho em Lucas Paquetá. Olha como é que ficou a canela do Lucas Paquetá. O Flamengo, inclusive, mostrou nas suas redes a imagem, a sola no meio da canela do Paquetá. Isso não tem discussão, gente. Isso é instrução de expulsão. Rafael Klein nem deu e nem foi chamado pelo VAR. Bizarra essa decisão da arbitragem. Flamengo, mais uma vez, operado. O Flamengo prejudicado em mais uma partida. Olha essa imagem aí, mostrando a gravidade da entrada violenta, que por pouco não causou uma fratura, né? Enquanto Alexandre também sofreu aí com excesso de força física durante a partida e o árbitro Rafael Klein deu somente um amarelinho nessa entrada aí do Filipinho no Lucas Paquetá. Poderia ter tirado aí o Lucas Paquetá, de repente, de uma Copa do Mundo, né? Não se sabe se o Ancelotti vai convocá-lo hoje, mas enfim, o Flamengo reclamou e muito da arbitragem e também do gramado. Vamos ouvir o diretor de futebol, José Boto. Houve muita coisa má. A nossa primeira parte, primeiro, este gramado, este tapete, aquilo não dá para jogar. E a arbitragem. A arbitragem não foi boa. Um jogo que devíamos ter jogado não sei quantos minutos contra 10, acabámos a jogar nós com 10. É uma dualidade de critérios muito grande. Nós já jogámos contra o Corinthians com 10, uma entrada menos grave que esta do jogador do Atlético Paranaense ao Paquetá. Vocês vão poder ver a imagem da perna do Paquetá. É esta dualidade de critérios que já começa a ser habitual e que a CBF tem que controlar isto, porque só eles é que podem controlar os critérios e as arbitragens. E aquilo que nós esperamos realmente é que quando tivermos que perder, quando tivermos que empatar, seja porque a outra equipa, como hoje também foi o Atlético Paranaense, seja uma equipa boa, seja uma equipa dentro das leis. Está bem? Vá. Valeu. Bom, após a partida, o técnico Leonardo Jardim classificou o resultado como justo e elogiou o desempenho da equipe no segundo tempo. Jardim disse: sabia que ia ser um jogo difícil. Nos últimos 30 encontros aqui nesse estádio, o Atlético ganhou 17, com 9 empates e só 5 vitórias para o Flamengo. Primeiro tempo, nosso não foi bom. Fomos muito pacíficos, pouco pressionantes.
Foi uma das coisas que ratificamos no intervalo. Queríamos mais dinâmica. Não era justificativa ter 7 fora do que habitualmente jogam. Não era a razão para a etapa inicial que tivemos. Acabamos por valorizar este ponto jogando, na minha opinião, muito melhor que o adversário na segunda parte. Sobre as dificuldades da equipe, Jardim disse, nosso meio-campo foi muito mexido. Estamos falando de Eric Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, que são jogadores normalmente que começam, são importantes, além do Everton Araújo que vinha jogando. Não é um fator que leva a condicionar o primeiro tempo. Disse aos jogadores no intervalo, não quero saber quem falta, quero saber quem está presente, como vamos jogar, e não é com essa passividade que vamos jogar. Temos que ser mais agressivos, ativos. A segunda parte começa, nos primeiros minutos, não começamos bem, mas depois passamos a acertar, melhoramos o jogo e as substituições ajudaram a manter o time com mais agressividade ofensiva, com e sem a bola. Por isso o Flamengo cresceu na segunda parte. Sobre a arbitragem, Jardim disse, eu sou muito direto em relação a isso. Só faço comparações, nada mais. Comparo a tesoura do Carrascal, tivemos 2 ou 3 e nada foi marcado. O Everton Araújo contra o Corinthians foi expulso por uma situação que hoje, se fosse a mesma regra, seriam 2 expulsos do adversário. Não estou aqui para comentar, mas acho que os times têm aproveitado a possibilidade de ser mais agressivo acima da lei para bater em jogadores do Flamengo. Temos 7 de fora, 4 ou 5 traumatismos. Não temos lesões musculares, só traumatismos. Uma pancada no joelho do Plata, o Eric Pulgar, o Arrasca, todos esses têm estado fora, são traumatismo. Temos que ter algum cuidado, porque se queremos um bom futebol, não podemos deixar bater acima da lei. Dentro da lei está tudo certo. Tá aí, palavras do Leonardo Jardim, que considerou esse resultado justo, né? Porque o Flamengo evoluiu muito no segundo tempo. O primeiro tempo foi muito ruim do Flamengo, né? E o Flamengo conquista 1 pontinho e a diferença agora é de 4 pontos para o Palmeiras. O próximo confronto é Flamengo e Palmeiras no Maracanã e o Flamengo ainda tem um jogo a menos. Ou seja, se o Flamengo vence o Palmeiras no Maracanã, a diferença cai para 2 pontos. E o Flamengo ainda tem, na verdade a diferença cai para 1 ponto em caso de vitória do Flamengo. E o Flamengo ainda tem um jogo a menos, então pode ultrapassar o Palmeiras. Só depende do Mengão. Deixa aqui nos comentários o que você achou da partida de ontem. Eu acho que no conjunto da obra, pelas circunstâncias do jogo, a arbitragem, o gramado, né, de plástico, a penca de desfalques que o Flamengo tinha, não foi tão ruim assim o empate de ontem. Vamos falar de mercado da bola, mas antes eu quero lembrar que esse QR Code que está aparecendo aqui na tela te leva ao nosso shopping, ao Shopping do Rafla, com vários produtos, inclusive produtos do Flamengo, 100% rubro-negros. Se você adquirir, você ajuda o clube do seu coração, do nosso coração. Tem produtos também já para a Copa do Mundo, tem muita gente já trocando a TV, tem TV em promoção, tudo isso e muito mais no Shopping do Rafla. O link está aqui no comentário fixado e o QR Code aqui para você apontar a câmera do seu celular. Você não precisa nem sair de casa, na palma da sua mão você já adquire seu produto e aguarda chegar na sua residência. São as maiores lojas de e-commerce do país. E a segunda coisa é que você comprando aqui o nosso produto, você ajuda o nosso canal que somos afiliados. Olha, gente, o volante Danilo, que é alvo do Flamengo, foi cortado do jogo de ontem, partida Botafogo e Corinthians no Newton Santos. O Corinthians perdeu para o Botafogo. Aliás, o Botafogo nem fez muita força para ganhar por 3-1, hat-trick aí do Arthur Cabral. E o torcedor não entendeu muito bem porque o Danilo foi cortado desse jogo, né? O volante alegou motivos pessoais. E aí, curiosamente ou coincidentemente, ele já tem 12 jogos no Campeonato Brasileiro. Se ele entrasse em campo ontem, ele não poderia mais, se fosse para outro clube brasileiro, disputar o Campeonato Nacional, porque a nova regra é o seguinte, o atleta ele pode fazer até 12 jogos, ou seja, o Danilo está no limite, ele não pode mais entrar em campo pelo Botafogo no Campeonato Brasileiro. Se ele entrar, ele não pode jogar o Brasileiro por nenhum outro clube. E aí essa ausência estratégica, né, nos gramados, acontece na véspera da convocação, né, final do Ancelotti, que vai acontecer hoje, 5 da tarde, no Museu da Manhã, aqui no Rio de Janeiro. Né? E aí, ele é um dos destaques aí da posição, deve ser chamado pelo Ancelotti, né? Pelo menos está na pré-lista da seleção brasileira, e esse corte repentino evita também
uma possível lesão e preserva o jogador antes desse anúncio oficial. Não há, até o momento, informação sobre a saída do atleta por conta de um contrato com um novo clube, né? É claro que alguns clubes estão aí negociando com o empresário do Danilo, inclusive o Flamengo já iniciou conversas com o Juliano Bertolucci, que é quem cuida, toma conta da carreira do Danilo, mas o Palmeiras também está forte na briga. Pelo menos são os dois clubes brasileiros com capacidade de tirar o Danilo do Botafogo. Eu não vejo um outro clube aqui no Brasil a não ser o Flamengo e também o Palmeiras. É óbvio que o jogador também tem o sonho de jogar na Europa, mas ficou em aberto essa questão aí dos 12 jogos. Vamos acompanhar essa situação e qualquer novidade a gente traz aqui para o torcedor rubro-negro. Além disso, a SAF do Botafogo demonstra aí ceticismo sobre o poder de compra do Flamengo após o alto investimento em Lucas Paquetá. O Botafogo estipulou o preço aí do Danilo entre 35 a 40 milhões de euros. O Palmeiras também está na parada, mas sabe que são valores altos, né? É quase que o que o Flamengo pagou em Lucas Paquetá. Eu acho difícil o Flamengo fazer um outro investimento desse tamanho, de 40 milhões de euros, por um jogador da posição do Danilo. Acho que é mais válido fazer uma posição de um jogador da frente, um Luiz Henrique, por exemplo, um jogador que seja decisivo, com poder ofensivo muito grande. O Danilo é ali do meio campo, e o Flamengo tem alguns jogadores já nessa posição. Não estou desmerecendo o atleta, é um grande jogador, titular em qualquer clube, né? Mas 40 milhões de euros é válido ou não é? Eu deixo essa resposta com você. Deixa aqui nos comentários, você queria a contratação do Danilo? E se fosse por 40 milhões de euros, mesmo o valor ali do Lucas Paquetá, você compraria ou é muito caro? Bom, o jogador tem 12 jogos no Campeonato Brasileiro, prioriza a ida para um time da primeira prateleira da Europa, por enquanto não existe nada, nenhuma proposta de um grande clube europeu por Danilo, mas pode se transferir para um dos dois clubes, ou Flamengo ou Palmeiras, porque na nova regra o jogador não pode ter mais de 12 jogos para se mudar de equipe no território nacional. Então deixa aí nos comentários o que você acha dessa situação. E para a gente fechar o vídeo, o Pedro, rapaz, comentou sobre uma possível convocação para a Copa do Mundo. Disse que está muito confiante. Pedro disse, ainda não sei que horas vai ser o treino amanhã, mas sem dúvidas vou acompanhar. Estou com uma expectativa muito boa. Deus sabe de tudo, Deus sabe de todas as coisas e eu coloco minha vida nas mãos dele. Está tudo certo. O que acontecer vai ser da vontade dele. Estou em paz, estou confiante. Trabalhei para isso aqui no Flamengo. Graças a Deus voltei a ser titular, voltei a ter sequência de jogos, fazendo o que sempre fiz aqui. Estar no radar e ter chance de ir para a seleção brasileira já é gratificante. Estou confiante, espero estar lá, fiz de tudo e vou continuar fazendo para representar bem o Flamengo e depois a seleção, que é consequência do trabalho aqui. E com o gol marcado ontem pelo Pedro, ele se torna o artilheiro do Campeonato Brasileiro com 9 gols. Atrás do Pedro, na segunda colocação, estão John Kennedy do Fluminense e Viveiros do Atlético Paranaense, ambos com 8 gols. Tá aí o Pedro, artilheiro do Brasileirão, com 9 gols já. Que loucura, hein? E aí, será que o Pedro vai ser chamado pelo Ancelotti? Deixa aqui nos comentários. E o Neymar, hein? Vai ser chamado pelo Ancelotti? É a grande polêmica de hoje. Está todo mundo de olho na convocação para ver se o Neymar será chamado. Que loucura. Olha, eu já ouvi dizer que o Everton, goleiro que hoje está no Grêmio, ganhou chances de ser chamado. O Thiago Silva, ex-zagueiro do Fluminense que está no Porto, ganhou chance de ser chamado. Então vamos ver aí que a gente pode ter algumas mudanças nessa lista final. Agora, gente, é Copa do Mundo. É hora de afastar os homens dos meninos. Então deixa aqui nos comentários quem você acha que deveria ir à Copa. Neymar, Pedro, Paquetá, Danilo, Alexandro ou outros jogadores. Deixa aí nos comentários porque a sua opinião é muito importante. Eu volto ainda hoje com muitas informações do nosso Mengão. Bate no peito e diz, isso aqui é Flamengo. Valeu!